Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você e para Cássia, para os ouvintes e para quem está assistindo o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Vera, conforme a gente vê na sua coluna de hoje no Globo, Lula está num bom momento. Ele está surfando em ondas que não necessariamente foi ele que provocou, ou mesmo o governo, né, Sardenberg? Está numa maré de sorte, eu diria. Porque ele foi para a Assembleia da ONU com um propósito, que era o de fazer aquele discurso duro, como ele de fato fez, e repisar a questão da soberania, mas ele não contava com aquele biscoito ali dado pelo Donald Trump no final da fala dele. E aquilo acabou pautando o resto da viagem e pautando também a ideia da continuidade das negociações entre Brasil e Estados Unidos. Depois, a gente ficou sabendo que, para além da química que rolou entre o Lula e o Trump, teve, na verdade, um trabalho ali do setor privado brasileiro, que incluiu, inclusive, o encontro do Joesley com o Trump e uma negociação para mostrar ali que a carne brasileira talvez deva entrar na lista de exceções. Então, tem um caminho que foi sendo azeitado pelo setor privado quando o governo mal conseguia qualquer contato com qualquer integrante do governo e que pode resultar aí numa negociação em que o governo consiga liberar mais produtos do tarifaço. Isso vai ser claramente um gol do governo, porque o Eduardo Bolsonaro ficou lá negociando o tarifaço, se regozijando, dizendo que foi ele que impingiu ao Brasil a tarifa de 50%, que outras sanções viriam caso o Jair Bolsonaro não fosse anistiado. Essa pauta da anistia entrou num vórtice agora negativo, depois da PEC da blindagem. A associação entre os dois assuntos foi fatal para os planos dos bolsonaristas, que já não eram simples, porque o Supremo sempre disse que não aceitaria anistia nenhuma. Então a gente vê como se fosse uma gangorra, em que o Lula está num momento muito bom, surfando várias ondas, que nem todas elas foram criadas por iniciativas exitosas do governo, mas ou por golpes de sorte, ou por ações mal calculadas, mal planejadas e mal executadas pela direita. E o bolsonarismo, em compensação, vive o seu pior momento, como se estivesse ali no chão, na gangorra, porque a anistia está naufragando, o acordão para rever as penas também está esbarrando na intransigência da direita. A questão da candidatura da direita também entrou num momento ruim, com o Tarcísio recuando da ideia de ser candidato e os bolsonaristas se digladiando em torno disso. Então, a semana termina com esse saldo. Vamos ver se ele permanece, se o governo consegue pegar essa lufada de vento que recebeu e entrar realmente numa fase melhor. É uma coisa que a gente tem que aguardar os próximos dias para ver se essa tendência positiva desse momento para o governo se mantém, né, Vera? Exato, porque tem aí a semana que vem um teste importante, Cássia, que é a votação do projeto que isenta quem ganha até R$5.000 do imposto de renda, lá na Câmara. É o projeto original do governo, tem uma espécie de um clone dele que foi aprovado numa comissão do Senado, mas o que o governo quer que vá adiante é o seu. Então, saindo da Câmara na semana que vem, e se o governo conseguir driblar as ameaças de obstrução da oposição bolsonarista, ele vai chegar no Senado, e aí a Câmara pressiona o governo para que dê uma sinalização para o Davi Alcolumbre de que chega de bancar o diferentão e que o projeto que vale é o da Câmara. E aí, se passar no Senado, o Lula vai ter aprovado o seu projeto mais importante do ano, e aí sim, uma iniciativa que é do governo mesmo, né? Tá certo. E a questão da dosimetria, como é que tá? Eu acho que está bem mal parada, Sardenberg, porque esbarrou no seguinte cenário. Os ministros do Supremo ficaram muito irritados de o pessoal daquela conspiração ter vazado, que eles participaram por telefone. Aí, logo em seguida, veio a sanção contra a mulher do Alexandre de Moraes. Eles ficaram mais irritados ainda e recuaram da ideia de fazer parte daquilo.
E os bolsonaristas não aceitam acordo, eles não querem nada dessa bobajada de vamos pacificar o país, isso é conversa mole para boi dormir. O que eles querem é anistia para o Jair Bolsonaro. Então eles não querem rever a pena dele em 1 ano ou 2, ou no máximo 3, não é isso que eles querem que ele seja anistiado. E aí começaram a embarrear a ideia do projeto. Então eu acho que o projeto vai aguardar um pouquinho, porque o Hugo Morta viu que é muito desgaste ficar tocando essas agendas todas uma seguida da outra, e ele vai dar um tempo dessa pauta e votar o IR para tentar limpar a barra dele um pouco também. Tá certo. Então falou. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até a semana.